A sequência 1AB é uma PA e a sequência 1BA é uma PG, não constante, tá? Isso aqui é importante, não constante. E aí ele pergunta, o valor de A é igual a quanto? Então vamos lá, né? A gente tem aqui a PA, que é 1A e B, e a gente tem a PG, apareceu um 6, né? Tem a PG, que é 1B e A. O que a gente sabe aí de especial de uma PA, né? Quando a gente pega uma PA, normalmente eu não falo muito disso não, né? Eu gosto de trabalhar ali com a razão e tudo mais, mas hoje vou falar sobre isso, né? Quando a gente tem uma PA, o termo central entre dois outros termos, ele é calculado como a média aritmética dos termos que estão ali simétricos a ele, né? Então, por exemplo, se eu pego aqui o termo A, ando um para a direita e um para a esquerda, tiro a média desses dois termos, eu tenho o A. Né? Se eu andasse duas casas para a direita, dois termos para a direita, dois termos para a esquerda, tirasse a média desses dois, média aritmética, eu teria o termo A também. Então eu vou usar isso para a gente começar aí o problema. Então eu tenho aqui, ó, que se eu pego o termo 1 mais o B e tiro a média, eu tenho o termo ali central, certo? Média aritmética. E aí, multiplicando cruzado, eu vou ter 1 mais B igual a 2A. E aí eu vou isolar o B para eu escrever o B em função de A. Então aqui eu tenho que o B é 2A menos 1, certo? Com isso, a gente já consegue modificar as nossas progressões em função somente de A e não de B. Então aqui a gente já tem a nossa PA sendo 1A e 2A menos 1. E a gente tem a nossa PG sendo 1, 2A menos 1 e o A, certo? Não vou mexer na PA, né, agora. Né? Agora eu vou mexer um pouquinho com a PG. E a PG, a gente também pode tirar o que a gente chama de média geométrica. Né? Como a gente fez ali para a média aritmética da PA, a gente poderia fazer com a média geométrica para a PG. Tá? Posso fazer? Posso. Né? Vamos fazer de média geométrica, né? Normalmente eu não faço média geométrica não, mas dá para fazer, tá? Como é que seria a média geométrica? Mesmo esquema, tá? Eu pegaria o 1 vezes o A, então 1 vezes o A, tiraria a raiz quadrada, porque eu tenho dois termos, né? Média geométrica. Se tivessem três termos, seria raiz cúbica. Se tivesse quatro termos, raiz quarta e assim vai. E aí a média geométrica é igual ao 2A menos 1. Então eu posso fazer o mesmo esquema que eu fiz lá para PA, né, de média aritmética, para média geométrica, tá? Sem problemas. E aqui eu vou elevar ao quadrado, né, dos dois lados, para tirar essa raiz. Então eu vou ter somente o A, certo? Porque 1 vezes A é o próprio A, e raiz quadrada de A ao quadrado é o A. E aqui eu tenho o quadrado de 2A menos 1, que é um produto notável, ou seja, o quadrado do primeiro, ou seja, 2A ao quadrado, mais 2 vezes o primeiro pelo segundo. Desculpa, menos, né? Porque eu tenho o quadrado da diferença. Então, aqui é menos. Mais o quadrado do segundo, tá? Então, em quesito conta, a gente tem 2A ao quadrado, 4A ao quadrado, menos 4A mais 1. Escrever o meu A com calma, senão parece um 9, né? E aí já viu que vai dar uma equação do segundo grau, né? Então eu vou passar esse A para a esquerda, então ele vai negativo, então eu vou ficar com 4A ao quadrado menos 4A mais 1 menos A. Isso aqui seria igual a zero para cá, né? Só que o zero para a esquerda, o zero para a direita, dá no mesmo. Então a gente pode trabalhar dessa forma. Então, deixa eu ver até onde eu posso ir para baixo, sem aparecer a outra. Tá. Então, vamos trabalhar aqui, ó, 4A ao quadrado menos 5A mais 1. Então, eu tenho que resolver essa equação aí do segundo grau. Então, eu tenho o primeiro termo aqui sendo o 4, que seria o A
da fórmula de Bhaskara. O B seria o menos 5 e o C seria 1. Então, a fórmula de Bhaskara começa aí com delta, que seria B ao quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é o 4, vezes o C, que é 1. Para quem não lembra, né? B ao quadrado menos 4AC. Então, o delta é 25 menos 4 vezes 4, 16. E essa é a hora que a gente fica aliviado que a gente está no caminho certo, né? Se o delta deu um número aí quadrado perfeito, a gente já fica mais tranquilo, porque a outra parte, né, quando eu fizer o A e não o X, né? Eu vou pegar aqui o menos B, para quem não lembra, né? Menos B, mais ou menos raiz de delta, sobre 2 vezes A. Então, aqui é o menos B, ou seja, troco o sinal do B. Se ele era negativo, ficou positivo. Raiz quadrada de 9 é o 3. E aqui embaixo eu tenho 2 vezes o A, ou seja, 2 vezes 4. Então, aqui eu vou separar em duas partes. A positiva, ou seja, 5 mais 3 sobre 8. E a parte negativa, que é 5 menos 3 sobre 8. Então, aqui a primeira vai dar 8 sobre 8, que é 1. Aqui embaixo vai dar 2 sobre 8, que é 1 quarto. Então, eu tenho duas alternativas, né? O 1 e 1 quarto. E aí fica a minha pergunta, né? Qual é a resposta certa? Porque eu tenho duas alternativas aqui, ó. 1 quarto e 1. Então, eu tenho que saber qual dos dois é o correto, tá? Então, eu tenho... Perdão. Eu tenho aqui, ó, 1 e 1 quarto, né? 1 e 1 quarto para o A. Então, se o A for igual a 1, eu tenho que ver o que vai acontecer. Se o A for igual a 1 quarto, eu vou ter que ver o que vai acontecer. Então, vamos lá. Eu tenho essas duas aqui, ó. Essas duas PAs e PG, né? Essas duas PA e PG. O que vai acontecer se... Deixa eu puxar aqui para cima. O que vai acontecer se o meu A for igual a 1? Né? Se o meu A for igual a 1, eu vou ter a minha PA sendo 1, o A sendo 1, e o 2A menos 1 eu vou ter 2 vezes 1 menos 1. 2 vezes 1 vai dar 1, 1 menos 1 vai dar 1, ou seja, eu tenho uma PA de razão 0. Né? E a minha PG vai ser 1. 2A menos 1 vai ser a mesma coisa ali de cima, né? Também vai dar 1. E o último aqui vai dar 1, ou seja, eu tenho uma PG de razão 1, ou seja, uma PG constante. E essa PG é a única coisa que não poderia ser, era constante, né? Ele disse aqui, ó, uma PG não constante. Então, nesse caso, a gente não pode pegar o A igual a 1, tá? Então, a gente pegaria o A igual a 1 quarto. E aí, nesse caso, a gente teria a PA sendo 1 quarto e... vou ter que fazer a conta, né? Vezes 1 quarto menos 1. Isso aqui vai dar 1 meio, né? 2 sobre 4 é igual a 1 meio. E 1 meio menos 1 é menos meio. É isso? E aqui vai dar menos meio. Pode isso? Pode, né? Se eu pego aqui a razão... Se eu pego a razão, só botar aqui, né? Entendendo a situação, né? Se eu pego aí 1 sendo 4 sobre 4, eu tenho a razão menos 3 quartos, né? Razão menos 3 quartos, você vai ver que vai dar certinho, né? 4 sobre 4 menos 3 quartos vai dar 1 sobre 4. 1 sobre 4 menos 3 quartos vai dar lá o menos meio. Então, aqui está certinho, tá? E a minha PG seria 1 menos meio e 1 quarto, né? Só tá trocando a ordem, né? E aí, nota que também pode ser, né? Se a razão for menos meio, você vai ver que vai dar certinho aí as alternativas, né? Os termos que estão aparecendo aí. Então, eu tenho com toda certeza que o meu A tem que ser 1 quarto. E 1 quarto é a letra B de Bhaskara.